Bom dia, Barroso. Já estamos ao vivo. Tudo bem? Já estamos ao vivo. Todos me ouvem bem? Sim. Estão ouvindo bem? Então, muito bom dia a todos. Bom dia, a presença no plenário físico do STF, o ministro-presidente da Corte, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Barroso, ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos dar início à abertura da 20ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal. Saúdo os senhores ministros, saúdo o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso procurador-geral da República, e passo a palavra à secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Mulher de pé no plenário à esquerda do ministro-presidente. Gilmar Mendes, Carmen Ricardo Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do Lúcia, plenário. Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Eu chamo a julgamento o agravo regimental na arguição de descumprimento do preceito fundamental 495 Ministro da Luiz Fux, relatoria de presidente Sua do Excelência, STF. a ministra Carmen Lúcia. Bom dia, senhor presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados que nos acompanham. Cumprimento todos na pessoa do ministro Bruno Bianco, senhores servidores, cumprimento também na pessoa da doutora Carmen Lília. À direita da mesa, a ministra Carmen Lúcia. Profissionais da imprensa, os que nos acompanham. Senhor presidente, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada neste Supremo Tribunal Federal pelo governador do Piauí, pôs-se em julgamento, segundo ele, em razão de uma multiplicidade, ou do que ele chama de uma centena de ações judiciais, decisões judiciais da Junta, do Juizado Especial da Fazenda Pública, daquele Estado, nos quais se trata de uma parcela basicamente adicional de servidores públicos. Alegou-se afronta a preceitos fundamentais e o objeto, apenas para afirmar por que neguei seguimento e o objeto deste agravo. Na peça inicial da arguição, afirmou o senhor governador do estado do Piauí ser, aspas, seu objeto, decisões judiciais do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Teresina e das turmas recursais do estado do Piauí, primeira e segunda instâncias, que resultam em ofensa direta a preceitos fundamentais da Constituição Federal, dando margem à utilização do presente instrumento de controle concentrado, fecho aspas. E ele, então, relata que, aspas, o estado do Piauí vem sendo parte em incontáveis ações que têm como matéria de fundo a interpretação de lei complementar estadual, número 33, de 2003, especialmente no que se refere ao cálculo do adicional do tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço era uma parcela salarial prevista por leis estaduais que vinculava essa gratificação a um percentual do salário. Essas parcelas eram previstas por algumas leis estaduais. Contudo, neste momento, centenas de ações têm sido ajuizadas junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, visando rediscutir a matéria de fundo, ou seja, aquele adicional. Desvinculação do valor do adicional a percentual do salário. Tem entendido o juízo estadual em reiteradas decisões tomadas em primeira e segunda instância que os servidores têm direito adquirido à forma de cálculo originalmente estabelecido para o controvertido adicional, vinculando-se o percentual do salário atual. E este entendimento, segundo ele, seria uma ofensa frontal a inúmeras normas constitucionais. Ele ainda defende, senhor presidente, senhores ministros,
ser, aspas, evidente o cabimento Na pauta agravo regimental na DPF 495, o governador do Piauí contra Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina. STF julga decisão sobre alegado direito adquirido a cálculo do adicional por tempo de serviço a servidores do Estado do Piauí. Reconhecem a existência de direito adquirido a regime jurídico do Estado Relatora é a do Piauí. ministra Carmen Lúcia. E o que ele pedia naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, aspas, a determinação pelo Supremo Tribunal de imediata suspensão dos processos em trâmites ou efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, fecho aspas. E pediu ainda que fosse julgado, aspas, procedente o presente pedido para o fim de reconhecer com eficácia erga omnes e efeito vinculante a inconstitucionalidade de decisões judiciais que reconhecem o direito adquirido à fórmula de cálculo do adicional por tempo de serviço. Portanto, impedindo que os juízes daquele Estado que já tivessem julgado as ações tivessem a suspensão dos efeitos ou desfazimento e que os juízes que estão com aqueles processos deixassem de julgar a partir da nossa decisão, que seria tomada, portanto, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por isso, senhor presidente, entendi que não era caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental por descumprimento ao princípio da subsidiariedade. Com esta decisão de negativa de seguimento, sobreveio este agravo regimental que está em mesa. O agravante, que o governador alega, então, que, aspas, nada obstante, na decisão de indeferimento da ação, a excelentíssima ministra tenha se manifestado pela incontestável presença no ordenamento jurídico de instrumentos recursais e medidas de controle difuso aptos a preservarem a eficácia dos precedentes judiciais considerados contrariados, os instrumentos postos à disposição não se mostram totalmente eficazes. E, por isso, ele, então, agravou, e eu estou neste agravo regimental, senhor presidente, que estou trazendo e que pus no plenário virtual, mantendo a minha decisão no sentido de que, como ele disse, centenas de ações judiciais que discutem uma lei estadual têm os caminhos próprios, as vias processuais adequadas para o seu questionamento, até porque essas ações não estão numa mesma fase, não se tem como fazer esta avaliação, na minha compreensão, nesta instância e por este meio. Por isso, senhor presidente, eu estou singelamente negando o provimento ao agravo regimental. Se vier a ser provido, aí eu passaria ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Entretanto, posto no plenário virtual o agravo, houve o pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, o que me traz, então, a este plenário com esta matéria. Como eu disse, entendi que a matéria, e por isso li exatamente qual era o seu objeto, não atendia ao requisito da subsidiariedade, em que pese ter-se neste plenário em numerosíssimos julgados, no sentido de que estamos num processo de construção da arguição de descumprimento de preceito fundamental e do cabimento desta via processual abstrata, até mesmo para controle de decisões judiciais que se acumulem e que, eventualmente, ofendam ou desobedeçam preceitos fundamentais. Não me pareceu ser o caso de aplicação aqui, pela singela circunstância de que, como li, o objeto é um conjunto de centenas de decisões de primeira e segunda instância. Então, há vias recursais, as ações estão em fases diferentes, em instâncias diferentes, e discutindo lei estadual. Na pauta agravo regimental, na DPF 495. É que eu apliquei a jurisprudência, por exemplo, estou citando em situação análoga, o desprovimento de agravo regimental interposto na arguição de descumprimento de preceito fundamental 283, relatado pelo ministro Edson Fachin, no qual se tem arguição de descumprimento de preceito fundamental, agravo regimental, alegação de não recepção do artigo tal, descumprimento dos artigos tais, decisões judiciais. E a conclusão do ministro Edson Fachin foi exatamente que, constatado o objetivo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, como sendo de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeito a ressarcir, não seria o caso de se admitir. Estou citando outros julgados nesse mesmo sentido. Na minha compreensão, há possibilidade de utilização de
vias recursais ordinárias para sanar a controvérsia posta nos autos, com a abrangência e a prontidão exigidas pela jurisprudência do Supremo. Os argumentos do agravante, a meu ver, são insuficientes para modificar aquela decisão agravada, o que demonstra a escolha do autor por um caminho que poderia servir para adiantar ou atalhar vias processuais próprias em atendimento à legislação processual, não se tendo qualquer notícia, inclusive das fases processuais dessas centenas de processos mencionados pelo agravante. Por ausência, portanto, de atendimento ao princípio da subsidiariedade, é que eu neguei seguimento à arguição e, quanto ao agravo, eu estou mantendo a minha decisão no sentido, portanto, de negar provimento a este agravo. Como eu disse, se provido o agravo, se for este o entendimento do plenário, eu, então, passaria a julgar a própria arguição, mas agora estou trazendo em sede de agravo. Como eu disse, lancei o processo no virtual e houve o pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, mas fui informado de que o ministro Gilmar Mendes está se recuperando da Covid e não vai entrar no plenário hoje. Então, eu sugiro que nós, depois do relatório de Vossa Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Nós transferirmos, né, esse área também para a primeira sessão, subsequente em agosto, e ali, então, se provido o agravo, aí nós iríamos para o mérito da DPF. Estão todos de acordo? De acordo. Então, a Secretaria anota aqui, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, ela negou provimento ao agravo, mas na próxima... Eu faço de novo o resumo para lembrar na próxima sessão. Resumo para nós reiniciarmos os debates. Senhores ministros, seguindo a praxe da nossa Corte, hoje nós estamos exatamente encerrando o primeiro semestre de 2022. Isto impõe à presidência uma prestação de contas da atividade administrativa, da atividade jurisdicional e também aqueles votos de desejo para que todos nós nos reenergizemos para voltarmos aqui no segundo semestre. Me permito, então, passar a ler o meu pronunciamento de encerramento do primeiro semestre. Senhoras ministras e senhores ministros, o ex-presidente Barack Obama nos relembrou que, se não estivermos dispostos a pagar o preço em defesa de nossos valores e não nos sacrificarmos para a concretização dos ideais que consideramos inegociáveis, então deveríamos nos perguntar se realmente acreditamos neles. Imbuído dos valores republicanos de transparência e de accountability na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, eu cumpro o meu papel de encerrar mais um semestre de atividades, prestando contas à sociedade sobre a atividade jurisdicional e administrativa desta Suprema Corte. No tocante à atividade jurisdicional, com destaque à repercussão geral. No âmbito jurisdicional, esta Suprema Corte cumpriu seu mistério com muita determinação. Não foram poucas nem triviais as controvérsias que enfrentamos ao longo deste primeiro semestre de 2022. Em termos quantitativos, os números demonstram, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal detém uma capacidade de trabalho inigualável, destacando-se como a Corte que mais julga no mundo. Neste primeiro semestre de 2022, a primeira turma julgou presencialmente e por videoconferência 32 processos e em sessões virtuais. Deliberou 2.577 processos. Por sua vez, a segunda turma STF encerra o primeiro semestre do ano judiciário de 2022. E em sessões virtuais, julgou 1.873 processos. O plenário, por sua vez, deliberou sobre 25 processos e em sessões virtuais julgou 2.484 processos.
Para além desses números expressivos, o Supremo Tribunal Federal também demonstrou notável vocação institucional como Corte Constitucional. Nesse mistério, fixou teses jurídicas sólidas para soluções de controvérsias constitucionais complexas, a saber, ações sobre temas eleitorais multifacetados, segurança jurídica ao pleito que ocorrerá esse ano. Deliberamos sobre a necessidade de compatibilização da garantia de segurança pública com respeito aos direitos humanos e fundamentais. Apreciamos discussões regulatórias, tributárias, financeiras e trabalhistas em prol do equilíbrio fiscal e da estabilidade das relações negociais em prol do equilíbrio e das falhas do mercado. Deveras, a Suprema Corte não direcionou sua atenção somente para a resolução de controvérsias com repercussão macrosistêmicas. Em verdade, nós também destinamos grande esforço para solucionar casos com profundas repercussões para o dia a dia da população brasileira, sobretudo por meio de controle de constitucionalidade concreto e do Instituto da Repercussão Geral. A Repercussão Geral completou em maio seus 15 anos de existência, em evento de comemoração neste Supremo Tribunal Federal. Neste primeiro semestre, por meio da sistemática de repercussão geral, a Corte teve a oportunidade de chancelar a constitucionalidade das sanções da Lei Seca, garantir a licença maternidade aos pais solteiros de crianças geradas por fertilização in vitro, a constitucionalidade dos acordos e das convenções coletivas que tenham pactuado a limitação ou afastamento de direitos trabalhistas disponíveis. Destaque-se os notáveis acertos e a consolidação da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. De um lado, permite que a causa do cidadão comum chegue à mais alta corte do país após discussão em diferentes instâncias. De outro, funciona como um importante filtro processual para afirmar o Supremo Tribunal Federal como uma corte de precedente na análise de questões verdadeiramente constitucionais. Não por acaso, atualmente, estamos com o menor acervo recursal desde o ano de 1996, totalizando pouco mais de 11 mil recursos. Isso porque a repercussão geral racionaliza a análise de demandas repetitivas, mercê de conferir maior celeridade e uniformidade para o julgamento das causas de grande envergadura nacional. Somente neste primeiro semestre de 2022 foram o ministro tem uma porção de 38 papéis em suas temas mãos. novos de repercussão geral, sendo 23 por iniciativa desta presidência. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes, na data de hoje, temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência, indicando nesse particular como 100º tema, o tema 1228. Esses números expressivos também revelam novamente o sucesso da integração e da parceria realizada entre o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de todo o país, que foram responsáveis pela indicação de 28 desses 100 temas. Me refiro agora aos projetos administrativos e ao agradecimento a todos e aos servidores. Na seara administrativa, por seu turno, destaco 3 projetos que, embora concebidos ainda no início da minha gestão, foram consolidados e lançados ao público externo neste primeiro semestre de 2022, após quase 2 anos de muito empenho.
O primeiro é o denominado Corte Aberta, Programa de Governança de Dados, que consiste STF encerra primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Com a governança de dados do Tribunal. Certamente, um dos maiores passos em prol do diálogo da Corte com os cidadãos, a imprensa e a academia. O primeiro eixo do programa Corte Aberta é o da estruturação de dados, um minucioso trabalho de depuração e de unificação das bases de dados do Tribunal, com o escopo de mapear e corrigir algumas inconsistências nas estatísticas produzidas pela Corte. Com respaldo nessa produção de dados mais consistente, mais acurada, o segundo eixo é o da disponibilização de dados, aprimorando a acessibilidade dos cidadãos a essas informações com painéis mais didáticos e interativos, estampados na entrada do nosso museu em forma digital. O terceiro e o quarto eixos complementam os dois primeiros. O terceiro eixo, proteção de dados, garante a autodeterminação informativa dos jurisdicionados, adequando o tribunal à Lei Geral de Proteção de Dados. Já o quarto eixo refere-se à segurança da informação, garantindo a integridade e a confidencialidade dos sistemas informáticos do tribunal. Vale dizer, segurança da informação. Além do Corte Aberta, eu destaco também a formalização das parcerias do Tribunal no âmbito do programa de combate à desinformação. Em um cenário de aumento expressivo de notícias falsas ou deturpadas, tanto sobre o conteúdo das decisões tomadas por esta Corte, como sobre seus próprios ministros e servidores, tornou-se premente um reforço institucional para compreender como essa desinformação é propagada e quais contramedidas podem ser tomadas, a fim de garantir à sociedade brasileira informações claras, reais, objetivas e verdadeiras sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, foram celebrados os primeiros acordos de cooperação técnica entre o Supremo Tribunal Federal e diversas instituições atuantes no combate à desinformação, como, por exemplo, universidades, entidades de classe, associações da sociedade civil organizada, startups e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, com Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. E esses acordos têm gerado ricas discussões e permitido substanciais avanços práticos, como o verba e graça, o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos da Corte para identificação mais célere da prática de desinformação e a capacitação dos servidores, dos jornalistas profissionais setoristas, de influenciadores digitais para o adequado enfrentamento a essa prática tão nociva à nossa democracia. Por fim, ainda nessa área administrativa, neste semestre, também lançamos mais um robô de inteligência artificial, ao lado do Victor, desenvolvido desde a gestão de Sua Excelência, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, e avançado na gestão do eminente ministro Dias Toffoli. Agora o Supremo Tribunal Federal conta com a RAFA 2030, redes artificiais focadas na Agenda 2030. Essa nova ferramenta RAFA. Trata-se de um instrumento de inteligência artificial que classifica as ações de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, denominadas ODS. A partir de julho, essa tecnologia estará disponível para todos os tribunais do país,
auxiliando a difusão da Agenda 2030 da ONU no Poder Judiciário Nacional. Então, assim como nós sempre indicamos, quando vamos julgar um caso, a que corresponde aquele caso à Agenda 2030, os tribunais do país poderão também se utilizar dessa ferramenta de inteligência artificial. Justamente pela magnitude e pela complexidade desse trabalho, nos âmbitos jurisdicional e administrativo, cumpre enaltecer o esforço conjunto e concentrado das equipes multidisciplinares pelos resultados frutíferos hoje apresentados. Registro, portanto, meu agradecimento e torno pública a minha admiração aos competentes secretários, juízes, assessores, servidores e colaboradores das mais diversas unidades do Tribunal. É absolutamente inspiradora a dedicação desses valorosos profissionais para com o interesse público e nacional. Trago agora novidades e pautas para o segundo semestre. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas para a coletividade. A título exemplificativo, estão pautados para a apreciação deste plenário as ações que versam sobre o direito à educação básica, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito ao sigilo de dados pessoais, o direito ambiental, direitos trabalhistas diversos, regras do processo eleitoral, teto de gastos da administração pública, produção de provas do processo penal e questionamentos à nova lei de improbidade administrativa. Limitei esses temas ao meu período de gestão, tendo em vista que, após a posse da nossa eminente ministra Rosa Weber, vice-presidente, caberá a ela, então, elaborar as pautas subsequentes à sua posse. Além de retomarmos nossa atividade jurisdicional com esses relevantes julgamentos, também daremos sequência aos nossos projetos administrativos, que durante o mês de julho continuarão a ser desenvolvidos. No âmbito do Programa de Combate à Desinformação, lançamos ontem ainda o chatbot do Supremo Tribunal Federal, fruto de parceria entre a Corte, o WhatsApp Brasil e a Robu. Trata-se de assistente virtual que permite ao jurisdicionado e ao advogado ter acesso a informações processuais, pesquisas jurisprudenciais, pautas de julgamentos, certidões judiciais, dúvidas específicas e até alertas sobre prazos ou andamentos processuais, todos de modo célere e confiável. Além desses passos importantes, nos projetos que já se encontravam em andamento, serão ainda lançadas novas iniciativas. Merece destaque o projeto Liberdades, para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. O projeto contará com um livro acadêmico que reúne artigos dos 11 ministros da Corte, cada qual tratando das liberdades individuais e públicas previstas em nossa Constituição. Além disso, também será lançada uma cartilha voltada aos jovens, resumindo cada artigo com ilustrações de artistas de grafite, painéis magníficos que os senhores terão oportunidade de observar. Destaco que o projeto não tem custo para o Supremo Tribunal Federal e conta com patrocínio do Instituto Justiça e Cidadania, parceiro da Corte no Programa de Combate à Desinformação. Me dirijo agora ao fim, o agradecimento aos meus colegas integrantes da Corte, ministros André Mendonça, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber,
ministro Dias Com a palavra o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. STF encerra primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Dizem que a felicidade de alguém é medida pelo tamanho de sua gratidão. Nesse sentido, eu não poderia deixar de expressar os meus profundos agradecimentos aos pares pelo apoio incondicional que me foi destinado nesta difícil, porém honrosa, tarefa de conduzir os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Sou extremamente grato pelo convívio harmonioso e por nos mantermos unidos em torno dos valores que importam, ou seja, a defesa da democracia e a dignidade da instituição à qual nós todos pertencemos. Afinal, como afirmava o filósofo grego Epicuro, as pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Senhores ministros e senhoras ministras, tenho plena certeza de que honraremos o legado da integridade deixado pelos integrantes desta Corte que nos antecederam. Daremos continuidade aos empreendimentos inovadores que têm conferido maior eficiência à prestação jurisdicional e à prestação administrativa da Corte e seguiremos nessa caminhada de esperança na direção do futuro. O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica, com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da rigidez da realização das eleições no nosso país. Eu renovo meus agradecimentos pelo indispensável auxílio ao longo desse semestre e desejo a todas e a todos que desfrutem de um recesso, reenergizando as suas energias, bem como usufruindo a realização do nosso empreendimento conjunto. Agradeço a todas as servidoras, colaboradores, como já fiz anteriormente, a nossas secretárias de plenário, ao nosso Procurador-Geral da República, aos eminentes advogados que tanto contribuem para... Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Missão, na medida em que STF encerra primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Então, encerrado o semestre judiciário de 2022, manifestando meu profundo agradecimento. Senhor presidente, peço a palavra. Intervém o ministro Ricardo Lewandowski. O decano hoje presente, que é o ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista a convalescência do ministro Gilmar Mendes. Bom dia, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os presentes. Na qualidade de ministro mais antigo presente à sessão... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. No grato dever, senhor presidente, de cumprimentá-lo pela profícua gestão que desempenhou ao longo deste semestre e, claro, do semestre anterior também. Os números mencionados por Vossa Excelência não me deixam mentir, traduzem exatamente a excelência da gestão de Vossa Excelência. Pelos cálculos que fiz a partir do relatório que Vossa Excelência agora acaba de apresentar a todos nós e ao público em geral, à sociedade brasileira, eu verifico que nós julgamos em conjunto, somando os trabalhos da primeira turma, da segunda turma e do plenário, mais de 7 mil processos. E realmente é um trabalho hercúleo, como Vossa Excelência disse, poucas cortes, talvez nenhuma corte do mundo tenha julgado com tanta segurança e com tanta presteza um número tão grande de feitos. Também, a partir do relatório de Vossa Excelência, constatamos que nas 25 sessões, ou nos 25 processos que julgamos nas sessões plenárias, nós decidimos temas
como Vossa Excelência muito bem colocou, STF encerra primeiro semestre do ano judiciário de 2022. E que realmente traduzem essa vocação importante da Suprema Corte Brasileira de transformar-se cada vez mais numa corte de precedentes. Esta é a grande função das cortes constitucionais e Vossa Excelência, com o seu trabalho, com a sua direção, com a sua gestão, contribuiu, a meu ver, de forma muito positiva para que este ideal importante fosse atingido. Digno de nota também, senhor presidente, anotei aqui rapidamente, dentre os vários feitos que Vossa Excelência enunciou, que realizou agora neste semestre, foi exatamente a racionalização de dados, no sentido amplo da palavra, porque não se pode fazer planejamento sem termos dados objetivos, racionais, coletados cientificamente. E Vossa Excelência, então, deu vários passos nesse sentido, não só para lograr este ideal que deve ser do Poder Judiciário, de atuar segundo um planejamento, um macroplanejamento, mas também para atender Quem fala é Ricardo Lewandowski, ministro do STF. E da publicidade. Quer dizer, na medida em que Vossa Excelência dá um tratamento racional, científico dos dados e coloca esses dados à disposição da sociedade, Vossa Excelência está cumprindo princípios constitucionais absolutamente fundamentais no sentido de prestarmos conta aos nossos jurisdicionados. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, realizou grandes feitos, dentre outros que eu pude anotar aqui, é a redução do acervo de recursos. É o menor acervo desde 1996. Portanto, descemos agora a 11 mil recursos pendentes de julgamento, que pelo ritmo com que julgamos, segundo Vossa Excelência acaba de demonstrar, é um número extremamente pequeno e quero crer que talvez num ou dois semestres tenhamos zerado praticamente o nosso semestre, na medida, inclusive, como também Vossa Excelência afirmou com muito acervo, à medida em que nós formos cristalizando, consolidando a repercussão geral, o número de processos que somem à Suprema Corte diminuirão sobremaneira. No campo administrativo, Vossa Excelência empenhou-se, no meu ver, de forma acertada, no sentido de imprimir uma gestão participativa, sobretudo com os demais tribunais, com o STJ, os tribunais regionais federais, os regionais do trabalho, os tribunais estaduais, que me parece também algo extremamente salutar, consentâneo, inclusive com esse conceito de democracia participativa que nós temos. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa também muito significativa de lançar um livro comemorativo dos 200 anos de independência, exaltando o tema liberdade, com a participação de todos os ministros. E, para terminar, senhor presidente, gostaria de sublinhar um feito que Vossa Excelência logrou, um tento que Vossa Excelência marcou, mas que talvez, por modéstia, não tenha feito referência a ele. Vossa Excelência, senhor presidente, nesta quadra difícil que nós vivemos no mundo e no país, uma quadra, enfim, cheia de dificuldades econômicas e políticas, numa antevéspera de eleições gerais, Vossa Excelência contribuiu com a sua atitude de moderação e diálogo para a manutenção da paz social e do equilíbrio entre os poderes. Portanto, senhor presidente, em nome da Corte, penso eu que estou falando, na qualidade de decano, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por todas essas realizações que, em rapidíssimo resumo, exaltei a partir da prestação de contas que Vossa Excelência fez. Desejo a Vossa Excelência, em nome de meus pares também, se possível, um descanso durante o recesso. Quero também agradecer aos dedicadíssimos servidores da Casa, a participação do Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Aras, e também a contribuição que a combativa categoria dos advogados sempre deram para a dinâmica de nossos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente.
tenha um bom descanso ao longo desse mês de julho. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, pelas suas generosas palavras. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Presente nesta sessão, representando os demais integrantes. Pede a palavra Sua Excelência, o ministro, o advogado-geral da União, para um pronunciamento. Muito obrigado, excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima vice-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, excelentíssimos advogados aqui presentes, aqueles que nos acompanham, advogados e advogadas, públicos e privados. Na imagem, homem branco de pé na tribuna, de frente para os ministros. Uma referência ao doutor Pedro Felipe, em nome de quem cumprimento e agradeço a todos os servidores desse Supremo Tribunal Federal, que sempre com muita alegria e muito respeito nos recebem, nos auxiliam e nos ajudam todos os dias aqui na nossa atuação. Senhoras e senhores, por ocasião do encerramento deste primeiro semestre do ano judiciário... Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Venho inicialmente parabenizar esse Supremo Tribunal Federal por todo o valoroso trabalho, onde tivemos a felicidade de ver diversos temas tão caros apreciados de forma célere e equânime e que têm a virtude de trazer a indispensável segurança jurídica para propiciar o desenvolvimento nacional. Portanto, ministro Luiz Fux, em nome da advocacia pública e privada, eu lhe agradeço e também agradeço pessoalmente a cada um dos ministros e também os parabenizo. Tomo a liberdade, senhor presidente, de destacar com muita satisfação a colaboração dada pela Advocacia Geral da União como função essencial à Justiça, instituição formada por aproximadamente 8.000 advogados públicos, na construção e na defesa de políticas públicas, na recuperação de créditos públicos, na representação judicial dos 3 poderes da União e, em última análise, na realização em conjunto com o Poder Judiciário e com as demais instituições essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e toda a advocacia privada na realização da justiça em nosso país. Para ilustrar, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, recebemos na AGU diariamente 75.000 novas intimações, 10.000 novas ações diárias e produzimos também diariamente 500.000 novos documentos, todos voltados ao Poder Judiciário, a quem, em seu nome, senhor presidente, eu agradeço o inestimável trabalho prestado à sociedade e também o respeito à advocacia pública e, por que não, à advocacia privada todos os dias de nosso trabalho. Em todos os relevantes temas apreciados por esse Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União buscou trazer a melhor e mais completa informação possível, sempre com o intuito de auxiliar e contribuir com a missão constitucional desta Corte de definir a constitucionalidade das nossas leis. STF encerra primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Sempre abertos ao diálogo, com total respeito aos precedentes e em franca harmonia com o Poder Judiciário. Essa é a nossa missão institucional e esse sempre será o nosso trabalho. Um aspecto que temos dedicado muita atenção, senhoras e senhores ministros, é a solução consensual de litígios, sempre que esta se mostre possível. Tivemos composições históricas neste ano, como aquela chancelada por esse Supremo Tribunal Federal, envolvendo litígio entre a União e o município de São Paulo acerca da disputa sobre o Campo de Marte, processo homologado pelo ministro Cássio Nunes Marques, a quem pessoalmente agradeço e parabenizo. Processo que durava mais de 60 anos e nós resolvemos por meio da composição. Não nos furtamos de participar de tentativas de conciliação em qualquer tema desta Suprema Corte ou em qualquer outro juízo e fazemos o mesmo administrativamente no âmbito da Advocacia Geral da União, onde temos estruturas específicas dedicadas exclusivamente a essas composições e à busca pelos meios adequados de resolução de litígios. A AGU, senhores ministros, tem um papel relevante no cenário jurídico do país. Arrecada recursos públicos, evita que despesas públicas ocorram, defende judicialmente escolhas públicas feitas pelo Parlamento, pelo Poder Executivo, defende a rigidez das decisões judiciais, especialmente a rigidez das decisões judiciais desse Supremo Tribunal Federal, e faz tudo isso de forma transparente. O que é dever
de todo e qualquer órgão público formado por servidores públicos que, em última análise, devem única e exclusivamente servir ao público. É esse espírito, aberto e colaborativo que permeia a Advocacia Geral da União na sua atuação em suas mais diversas frentes. Engasguei, perdoe. E com esse espírito, buscamos promover a proteção jurídica do Estado brasileiro em benefício único e exclusivo da sociedade. E, nesse sentido, espero que continuemos nosso trabalho conjunto, com respeito, com muita abertura e também com disponibilidade mútua. Encerro, senhor presidente, parabenizando e agradecendo a todo o Poder Judiciário pelo imprescindível trabalho prestado à nação, especialmente ao Supremo Tribunal Federal no último semestre, que ora se encerra, por toda a atenção e respeito dispensados a mim, pessoalmente, e também à Advocacia Geral da União, bem como a toda a advocacia. E também agradeço, senhor presidente, por essa oportunidade de fala, desejando a vossas excelências um excelente período de recesso e que tenhamos um segundo semestre ainda mais profícuo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras ministras e senhores ministros. Muito obrigado, doutor Bruno Bianco, advogado-geral da União. Manifestando também meus agradecimentos à sua excelência, Procurador-Geral da República, que aqui esteve conosco em todas as sessões, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Cumprimento a todas e a todos. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra vice-presidente, Rosa Weber, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o eminente ministro decano presente, Ricardo Lewandowski. Apresento também meus votos de plena recuperação ao decano ministro Gilmar Mendes. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, presentes nessa sessão e que nos acompanham virtualmente. Cumprimento o ministro da AGU, Bruno Bianco Leal, os advogados privados que também nos acompanham, os senhores servidores, na pessoa da senhora assessora-chefe de plenário, doutora Carmen Lília e do doutor Pedro Felipe. Cumprimento a todos os brasileiros neste encerramento do primeiro semestre deste semestre judiciário de 2022. A tradição da Corte é de prestação de contas e Vossa Excelência traz números significativos reafirmados pelo ministro Lewandowski e por todos nós que participamos do cotidiano dos trabalhos da Corte. Eu, neste momento de encerramento, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Brasileiro ratificam o espírito de contribuição com esta Corte, no propósito de elevar o sentimento de justiça que, segundo o jurista alemão Rudolf von Hering, se dá pela realização prática dos princípios da justiça em todas as relações da vida. Esse sentimento é manifesto quando direitos são assegurados e crimes são punidos, sobretudo protegendo os mais vulneráveis do nosso país, todos os cidadãos brasileiros destinatários do Estado Democrático de Direito em todas as suas dimensões. Pensando nisso, o Conselho Nacional do Ministério Público, neste primeiro semestre, associado ao Programa Nacional de Respeito e Diversidade, campanha movida por distintas, eu diria, centenas de outras instituições brasileiras, trabalha para combater o discurso do ódio, promover a tolerância, o respeito, a paz e a harmonia sociais. Neste semestre, acrescemos o programa, o Movimento Nacional de Proteção ao Direito das Vítimas, ora em curso. Respondemos também ao clamor da Justiça pelos números da nossa atuação junto ao Supremo Tribunal Federal e aqui a nossa prestação de contas, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros. A Procuradoria-Geral da República apresentou 15.742 manifestações nesta Corte, de janeiro a junho deste ano,
sendo 581 no âmbito do controle da constitucionalidade. Na área criminal, foram 8.814 manifestações. Na área civil, como custos iuris, foram 4.248. Na área civil, especialmente no tocante ao direito do trabalho, foram 1.391 pareceres e atos postulatórios. Ao apresentar esses dados da atuação do Ministério Público, faço para reiterar nosso compromisso constitucional com a defesa da sociedade e do Estado brasileiros, sempre atento à Constituição e aos valores fundamentais da nossa democracia, pois nunca é demais repetir: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado da União, senhores advogados privados, servidoras e servidores. Este momento de prestação de contas tem um especial valor, senhor presidente. Antes do início desta sessão, tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência, com o ministro Fachin, com a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa, sobre temas do nosso cotidiano, como tempo e espaço, e como estes aspectos da física tanto interferem na vida de cada um de nós. Como nós vivemos uma transição geracional, em que precisamos, a um só tempo, ser tantos que, às vezes, duvidamos da nossa capacidade de dar conta de tantas atribuições, de tantas competências, de tantas atividades. Mas essa corte revela, pelos números aqui que Vossa Excelência apresenta, que há uma disposição personalíssima de cada membro da corte, que há o Ministério Público, a advocacia, a defensoria, aos advogados privados, todos que têm buscado cumprir o seu papel, as suas funções no exercício do Estado de Direito. E é nesse aspecto que eu quero registrar, senhor presidente, que nós não podemos esquecer que a justiça, o sistema de justiça, com todas as suas instituições, são feitos por pessoas, mulheres e homens dedicados muitas vezes com grande sacrifício à família, com grande sacrifício pessoal, com grande sacrifício aos amigos de sempre. E nesse aspecto, não poderia deixar, primeiro, de registrar os 40 anos de Vossa Excelência como magistrado, tendo passado pelo Ministério Público. Parabenizar Vossa Excelência, não somente pelo 40º ano, mas também pelo semestre, que é apenas uma continuidade de uma gestão, como disse o ministro Lewandowski, profícua, qualitativa e quantitativa, com segurança jurídica, com respeito às instituições, preservando a paz e a harmonia sociais. Também não posso deixar de cumprimentar aqui o ministro Gilmar Mendes pelos seus 20 anos da Corte e a ministra Carmen Lúcia pelos seus mais de 3 lustros aqui abrilhantando, trazendo os seus conhecimentos, a sua compreensão de mundo para a Corte, tornando-a plural e sempre em defesa do que é a melhor justiça que Sua Excelência compreende. Neste primeiro semestre, tive a honra de participar com Vossa Excelência dos 15 anos da repercussão geral, transformando, volto ao ministro Lewandowski, esta corte numa corte de precedentes, como deve ser, uma corte suprema que orienta todo o poder judiciário para a celeridade, para a igualdade, para preservar a autoridade da norma constitucional, mas também a sua unidade nacional. É nesse aspecto que a valorização da pessoa das pessoas que fazem as instituições, que nós podemos concluir esse semestre prestando contas daquilo que fizemos, todos. E lembrar que a poesia, muitas vezes, responde às nossas indagações
sobre muitos temas, desde o amor ao tempo e ao espaço. Há quem já tenha perguntado quem inventou o calendário, quem inventou a divisão do tempo em anos, quem inventou em meses, em semanas, em dias, em horas, em minutos, em segundos. Há também quem, como Santo Agostinho, tem nas suas confissões abordado o tempo de forma magistral, e quem, como Ortega y Gasset, no seu discurso de ingresso na Academia Espanhola de Filosofia, tenha dado uma magistral aula sobre tempo e, acrescento hoje, a nossa grande dificuldade de compreendê-lo no âmbito de uma comunidade planetária que o espaço passou a ser uma mera ficção. Dessa forma, senhor presidente, eu quero encerrar lembrando que a poesia, a música, a dança, não depende de um terceiro, não depende de um idioma, não depende de uma linguagem para que seja compreendida por cada um de nós. Antônia-Exupéry, na sua obra O Pequeno Príncipe, muito pouco lembrada no cotidiano, mas alcançada lá nas últimas páginas, fala da importância desta solenidade e de todas as outras. Essa liturgia marca indelevelmente tudo o que fizemos em nome do Estado em prol da sociedade. Marca cada alegria e cada tristeza, cada gota de suor, cada noite perdida ou cada noite ganha pela tranquilidade com que distribuímos, e este Ministério Público age em defesa dos mais vulneráveis. E Antônia-Exupéry dizia que tudo isso é muito necessário. E eu creio que ele responde às nossas indagações sem ser um físico quântico, sem buscar justificativa sobre a curvatura do planeta Terra para definir espaço e tempo na física newtoniana, na física quântica também. E o poeta Antônia-Exupéry disse que isso tudo é necessário. É necessário para que as horas não sejam iguais, os dias não sejam iguais, os meses não sejam iguais, que esse semestre não seja igual aos demais. Que nós nos lembremos, no próximo semestre, o quanto foi feito neste semestre. Que as gerações futuras tomem, por exemplo, que cada faixa de tempo, que esse anônimo que inventou essa divisão do tempo em fatias, possa lembrar que esta é a marca do Estado de Direito, um Estado em que a lei, a ordem, mantém todo o arcabouço da sociedade democrática, preservando verdade e memória como exemplos a serem seguidos e aprimorados, e que males do passado não venham a ser repetidos. É assim, senhor presidente. Senhoras ministras e senhores ministros, que com a lembrança da importância do tempo que hoje aqui marcamos, Vossa Excelência marca, ministro Lewandowski no decanato marca, todas as senhoras e os senhores, ministro Bianco, os senhores servidores e servidoras marcam, e nós, com a graça de Deus, haveremos de voltar para continuar a nossa missão até quando for possível. Um bom descanso a todas e a todos, que voltemos com a alma plena de vontade de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradeço as palavras também de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, e todas essas generosas expressões que aqui foram exteriorizadas em relação à nossa Corte constarão dos anais do Tribunal. Agradecendo às senhoras ministras, senhores ministros, Sua Excelência, Procurador-Geral da República,
ministro Bruno Bianco, da AGU, que falou em nome dos advogados, eu declaro encerrado o semestre judiciário de 2022. Muito obrigado.